A verdade parece uma coisa tão sólida, né? Algo que a gente vai lá e descobre. Mas e se eu dissesse que a verdade, na verdade, é algo que a gente constrói? É essa ideia bem radical que a gente vai explorar hoje, usando como guia um livro super interessante sobre direito tributário, chamado A Prova no Direito Tributário, da Fabiana Dal Padre Tomé. A provocação que ele nos faz é justamente essa, afinal de contas, o que é a verdade? Olha só a ideia central que vai guiar a nossa conversa. A verdade não é um tesouro perdido esperando ser achado. Não. Ela é uma construção. É algo que a sociedade, que nós, fabricam. Pode parecer meio estranho de primeiro, sei, mas segura aí, porque essa ideia vai chacoalhar o jeito que a gente enxerga o mundo. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai quebrar de vez essa ideia de que a verdade é encontrada. Depois, vamos entender o papel da linguagem na criação do nosso mundo, sacar o que de fato significa saber alguma coisa, dar um giro rápido por outras teorias da verdade e, por fim, ver como tudo isso funciona na prática lá dentro do sistema jurídico. Vamos começar pelo básico, pela fundação. A gente aprende desde cedo que a verdade é como um espelho da realidade, certo? Pois bem, a proposta da autora e a nossa aqui é pegar esse espelho e quebrar. De um lado tem essa visão clássica, a verdade é um espelho, um reflexo perfeito dos fatos do mundo. Simples assim. Do outro lado, a visão que o livro traz. A verdade é uma construção. Ela é o resultado de um processo que acontece dentro de um sistema. Ela não só reflete o mundo, ela organiza o mundo para a gente. Ok, se a verdade é construída, qual é a ferramenta que a gente usa? A principal delas, a linguagem. E é aqui que o negócio fica fascinante de verdade. Porque a linguagem não só descreve o mundo que a gente vê, ela, literalmente, cria esse mundo para nós. E esse conceito tem até nome, é o giro linguístico. Foi uma virada de chave na filosofia quando se percebeu que a linguagem não é só um rótulo que a gente cola nas coisas. Não, ela é a própria estrutura que faz as coisas existirem pra gente. Pensa bem, se não existe uma palavra para algo, como é que esse algo entra no nosso mundo? O conhecimento, então, deixa de ser uma coisa entre agentes e objetos e passa a ser uma relação entre linguagens. E essa citação que a autora destaca no livro resume tudo de forma genial. Um acontecimento só vira um fato quando alguém interpreta e comunica aquilo. Sabe aquela história da árvore que cai na floresta? A queda é só um evento físico. Ela só se torna o fato de uma árvore caída na hora que alguém interpreta e coloca isso em palavras. A própria autora reforça muito isso. Ela explica que o chamado fato social nasce no exato momento em que é interpretado e comunicado. Ou seja, ao usar a linguagem, a gente cria o fato. Antes da interpretação, ele simplesmente não existe no nosso mundo compartilhado. Beleza, isso leva a gente para uma pergunta bem importante. Se o mundo não vem com manual de instruções, com os fatos todos etiquetados, como é que funciona esse processo que a gente chama de conhecimento? O que é preciso para a gente poder dizer que sabe de alguma coisa? Então, vamos dar uma olhada na receita de bolo clássica do conhecimento. O livro explica que não é só sair falando, não. Existem condições bem específicas que precisam ser cumpridas para uma afirmação virar conhecimento de verdade. E o pulo do gato é este aqui. Para saber que algo é verdade, são necessárias duas coisas. Primeiro, a crença. É preciso acreditar naquilo. E segundo, que é o mais importante, a justificação. Tem que ter provas, motivos sólidos que sustentem essa crença. Como diz a autora, e acho essa frase ótima, a prova é sempre e em todo caso a pedra de toque da verdade. Mas a própria ideia de verdade não é uma coisa só. A filosofia tem vários sabores diferentes. Vamos fazer um tour rapidinho pelas 5 teorias principais que a autora apresenta pra gente. Vamos lá, bem rápido. A da correspondência a gente já viu, é a do espelho, a verdade que bate com a realidade. O fenomenalismo é um pouco diferente. A verdade bate não com o mundo em si, mas com a nossa percepção do mundo. A teoria da coerência é tipo um quebra-cabeça, uma ideia verdadeira se ela se encaixa direitinho com todo o resto que a gente acredita. Já a verdade por consenso é a da galera. É verdade aquilo que um grupo combina que é verdade. E por fim, a pragmática, que é a mais pé no chão. Verdadeiro é aquilo que funciona, que é útil na vida real. Agora sim, vamos sair um pouco da teoria e voltar para o foco do livro, o direito.
Como é que essa ideia toda de verdade construída se aplica num sistema tão concreto, com consequências tão reais para a vida das pessoas? E é aqui que a teoria encontra a prática, com tudo. Vamos ver como o sistema jurídico, com todo aquele peso, aquela formalidade, acaba sendo o exemplo perfeito de uma verdadeira máquina de construir verdades. E aqui está a grande sacada. O direito não está muito preocupado em achar uma verdade lá fora, solta no mundo. A missão dele é produzir uma verdade aqui dentro, seguindo as suas próprias regras. E essa verdade jurídica pode ser, e muitas vezes é, bem diferente da verdade dos fatos como aconteceram. E como ele faz isso? O livro aponta para as regras do jogo. Existem prazos, por exemplo, uma prova mesmo que seja super verdadeira, se for apresentada fora do prazo, para o direito ela não vale nada. Existem procedimentos, o jeito certo de produzir a prova. E o mais poderoso de tudo, a coisa julgada. É aquele momento em que o juiz bate o martelo e a decisão vira definitiva, transformando uma versão da verdade em algo que não pode mais ser mudado, não importa o que aconteça do lado de fora. E com isso a gente chega no ponto final, que a autora resume de um jeito brilhante. A verdade, principalmente dentro do direito, não se descobre. Ela se inventa, se cria, se constrói. Ela não é o ponto de partida de um processo. Ela é o produto final dele. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem séria para refletir. Se a verdade que serve de base para uma decisão da justiça é uma construção fabricada dentro de um sistema com regras próprias, o que isso significa para o nosso ideal de justiça? É uma questão bem profunda que mexe com todo mundo. Fica aí a reflexão.